a noção de categoria e classe em Marx, né? Eu fui fazer um questionamento para o Marlon, então, que eu não lembrava bem, e aí o Marlon me esclareceu aquilo de forma tão didática, eu pensei, não, eu vou convidá-lo para vir falar com a minha turma, porque a gente está falando praticamente só de sindicato e de crise do direito do trabalho, né, pessoal? Então, achei que o convite, assim, era, no mínimo, conveniente, né? Então, assim, eu vou apresentar para vocês bem brevemente o Marlon, tá? Ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Rio Grande, da FURG, é mestre em Educação pela Unisc, a Universidade de Santa Cruz, né? Atualmente, o Marlon faz doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Marlon tem trabalhado com pesquisas na área de saúde do trabalhador, do trabalho docente e saúde mental docente, tá? Marlon também trabalhou um período como professor substituto na Federal de Pelotas, ministrando a disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação, tá? Então, pessoal, eu realmente agradeço mais uma vez pela presença de todos e todas. Estou muito feliz por contar com vocês aqui, e acho que eu já passo a palavra de imediato para ti, então, Marlon, tu tem o tempo que tu quiser, assim, tá? Nossa aula geralmente vai até 10h30, 11 horas, não capaz, vai até 9 e pouquinho, né? A gente tá fazendo um pouquinho mais cedo, mais curto, por causa dessa mecânica do online, mas fica bem à vontade, tá? A palavra está contigo, então. Tá bem, obrigado. Deixa eu ver se eu consegui me acertar aqui com a transmissão. Vocês estão visualizando a tela ou não foi? Pessoal, vocês estão... Dá para ver a apresentação ou não? Sim, tá tudo certo. Ah, tá. Porque eu não enxergo... Para mim não está aparecendo a apresentação, por isso que eu estou perguntando. Tá. Aqui tá certinho. Até eu ia dizer, turma, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma contribuição, tá? Peço que interajam na medida do possível, senão o Marlon vai achar que eu não ensino nada para vocês, né? Até aqui. Então, vocês podem fazer suas contribuições, tá? Bem tranquilo, sem constrangimento. Se não quiserem falar na câmera ou no microfone, podem fazer no chat, tá? E aí eu vou disponibilizando aos pouquinhos ali de novo o certificado. Marlon, desculpa te interromper. Tu quer tentar projetar de novo? Não sei se está aparecendo. Para mim, está aparecendo. Não, para mim não está aparecendo, mas está aparecendo para vocês. Não sei se está aparecendo a tela cheia também, ou se está aparecendo no modo de... Se está aparecendo no modo de apresentação ou não. Está aparecendo como se tu estivesse operando, fazendo os slides, né? Uhum. Porque eu não tenho como ampliar eles e ao mesmo tempo ver vocês. Mas, enfim, eu vou olhando só os slides, porque vocês eu não estou vendo de qualquer forma. Eu dou a aula assim, geralmente, olhando para os slides. Que triste, né? Oi, Regina. Então, vamos lá. Vamos, gente. Boa noite a todos e todas. Obrigado por estarem participando dessa aula. Obrigado, Pamela, também pelo convite. A gente vai se enrolando um pouco na tecnologia ainda, né? Porque, enfim, é tudo muito novo. Acho que, em parte, a gente também está pagando os pecados por ter falado tanto tempo dos professores que não sabiam apresentar PowerPoint, montar PowerPoint. Então, acho que a nossa geração está sendo meio castigada também por ter feito essas maldades e aprendendo que a gente também não sabe muita coisa. Mas, enfim, me apresentar um pouco, a Pamela já apresentou, mas tenho aprendido também que é sempre importante a gente falar do lugar de onde a gente fala, né? Identificar do lugar de onde a gente fala. Então, eu sou graduado em Psicologia, sou do sul do estado, né, de Pelotas, fiz a graduação em Psicologia em Rio Grande, na FURG.
Eu tive algumas breves passagens também pelas ciências sociais, 2 vezes, uma vez antes da psicologia e uma vez depois da psicologia. E embora tenham sido breves passagens, acho que elas foram importantes, assim, inclusive para minha aproximação do campo do trabalho, alguma aprendizagem no campo da sociologia do trabalho, mas principalmente no campo da educação, né? Fiz PIBID lá, que é o Programa de Iniciação à Docência, na sociologia, né, nas ciências sociais. Então, embora tenha sido pouco tempo, é uma parte importante da minha vida, inclusive da minha vida acadêmica. Eu acabei saindo para fazer um mestrado em educação, e embora tenha sido na educação, também foi relacionado ao trabalho, porque foi sobre saúde mental docente, né? Na verdade, trabalho docente, saúde mental. Então, o trabalho ele está vinculado à minha trajetória acadêmica, inclusive antes disso, né? Na graduação em psicologia eu também fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre risco de desemprego e saúde mental, analisando o caso dos trabalhadores do Hospital Universitário lá de Rio Grande que estavam em vias de ser demitidos, né? E, enfim, agora sigo trabalhando a questão do trabalho e a questão da saúde do trabalhador desde a perspectiva do trabalho precarizado das plataformas digitais. Essa é a apresentação, né, um pouco institucional, um pouco pessoal, assim, um pouco da trajetória acadêmica e um pouco da minha vida, mas acho que ela é importante também. Além disso, sou filho da minha mãe, que está assistindo aqui, que é professora, né, agora professora aposentada, mas que também as minhas vivências enquanto filho de uma trabalhadora da educação também foram importantes para me constituir enquanto sujeito político e que observa essas questões do trabalho, né. Eu sempre conto para as pessoas que algumas das minhas memórias mais remotas são acompanhando minha mãe em greves ou em assembleias do Sindicato dos Professores. Então, acho que também faz parte dessa trajetória essa vivência pessoal, ainda que muito criança. Mas, enfim, galera, assim, eu fiquei pensando um pouco o que montar exatamente para isso, o que vocês, né, podiam esperar dessa aula especial. E esse é um processo sempre difícil, né, porque, enfim, é difícil prever o que outra pessoa espera. Inclusive porque, enfim, algumas pessoas é possível que estejam aqui porque é uma atividade, né, da disciplina, uma atividade em que, em tese, vocês são obrigados a participar, mas, enfim, acho que também faz parte tentar fazer essa antecipação um pouco do que vocês esperam e do que eu posso contribuir na formação de vocês, né? E aí eu estou falando dentro de um processo de formação que ele é na psicologia, né? E aí eu estou falando isso também porque, enfim, essa é uma aula do direito, é uma área que eu tenho pouquíssimo, para não dizer nenhum domínio, mas eu acho que, ainda assim, são não só áreas complementares, não só áreas que dialogam, mas principalmente eu estruturei a fala a partir de uma outra análise, que ela é mais do mundo do trabalho, né? Essa semana ainda eu estava vendo um blog, assim, um blog não, é um podcast, na verdade, uma página e um podcast da área da saúde mental, e dizia que quem entende só de saúde mental provavelmente não entende nem de saúde mental. Enfim, é uma afirmação assim, um pouco rude, mas eu acho que quer dizer, o que eu entendi dessa afirmação e que eu concordo com ela, é que não existe como analisar a saúde mental, ou o direito, ou a medicina, ou qualquer área que seja, isolado do mundo em que a gente vive, né? Então, compreender a saúde mental ou o direito dentro dos processos políticos, econômicos e sociais, as transformações de um mundo que nos fizeram chegar onde a gente está hoje, analisando a psicologia hoje, analisando o direito hoje, analisando o trabalho hoje, ela é um processo fundamental. Então, a minha perspectiva de trabalho aqui vai ser mais analisar esse mundo das coisas e esse mundo do trabalho de uma forma mais ampla,
pincelando, obviamente, questões da saúde do trabalhador também, que é onde é meu chão, e também, em alguma medida, as questões legais do trabalho, digamos assim, mas isso eu tenho certeza que a Pamela já trabalhou e vai trabalhar e entende muito mais que eu, inclusive já estou convidando ela e qualquer um que quiser, né, a intervir durante ou depois da fala, para que a gente consiga fazer, de fato, essa complementação de perspectivas, né. Então, eu vou falar do trabalho a partir de uma perspectiva histórica. O que significa analisar o trabalho desde uma perspectiva histórica? É que o trabalho ele não foi sempre, né, da forma como a gente reconhece hoje, e ele também não vai ser sempre assim. Então, dizer até que eu vou falar sobre a história do trabalho, depois, mais para frente, tem um slide com esse título, né, História do Trabalho. Mas é importante também a gente delimitar de que história do trabalho a gente está falando, né, de que história, de que trabalho, porque a história do trabalho ela é basicamente tão antiga quanto a história da própria humanidade. Então, obviamente, não tem como a gente remontar a história, toda a história do trabalho, mas pretendo passar por alguns pontos principais. Então, a primeira delimitação é essa, que o trabalho ele é histórico, ele vai se transformando, e ali eu digo que não é apenas histórico, porque, enfim, eu parto de uma perspectiva que compreende que o trabalho ele é constitutivo do ser humano, né? Ou seja, não existe ser humano sem trabalho, muito embora a gente esteja falando de um trabalho completamente distinto do que a gente experienciou, do que a gente reconhece como trabalho no cotidiano, né? O Marx vai dizer que é a forma abstrata e a forma concreta de trabalho, né? A forma concreta seria essa que faz parte do ser humano e que vai existir independente do momento histórico, e o trabalho abstrato seria esse trabalho transformado, esse trabalho que a gente reconhece hoje como um trabalho força de trabalho, né? Que a gente dedica horas da nossa vida a determinada atividade em troca de um salário. Então, essa é a perspectiva de trabalho que eu pretendo, perspectiva sobre o trabalho, que eu pretendo abordar aqui nos próximos minutos. Os próximos minutos que eu também não tenho, assim, muito controle de quantos minutos são isso, porque eu acho que essa é a tarefa mais difícil do professor, né? Porque às vezes tu acha que tá organizando algo de 15 minutos e dura 2 horas, e o contrário também é verdadeiro. Mas, enfim, bom que a Pamela me deu bastante essa liberdade de tempo, que pode variar significativamente, mas reconhecendo também o ensino remoto como uma carga assim pesada, de difícil concentração, que a gente está em casa com outras influências, que a gente está com o celular mais à disposição, com a rede social mais à disposição, enfim, com inúmeras interferências na nossa concentração. Eu vou tentar também ser relativamente breve, para não só para não tomar muito tempo de vocês, mas para tomar um tempo concentrado, né, da atenção de vocês. Então, aqui, né, que eu falei que eu ia falar da história do trabalho, da indústria ao home office, não é exatamente o que eu vou falar agora até o home office, mas eu organizei ao longo dos slides a gente fazer um histórico do trabalho até chegar no trabalho atual, onde a gente vai discutir um pouco sobre essas questões. Inclusive, né, o título da atividade hoje é as transformações do trabalho contemporâneo, mas eu achei que era importante a gente fazer um resgate um pouco mais antigo para a gente entender como que se consolida, ou não sei nem se dá para usar a palavra consolida, porque deriva de sólido, né? Mas como é que se transforma o trabalho para o que a gente tem hoje, né? Então, o modo de produção capitalista, esse sim, ele se consolida pelo controle do trabalho produtivo. Então, a gente vai ter formas anteriores ao capitalismo, mesmo assim, na organização, até chegar ao capitalismo, até ele se consolidar enquanto modo de produção,
que ele não vai ter o controle completo do processo de trabalho, principalmente do processo produtivo. Então, a classe burguesa, né, naquele período, ela estava mais relacionada ao próprio domínio da extração ali, do produto de extração primária e da venda desse produto de extração primária, desse produto primário, e também de outros produtos já trabalhados, né? Mas, digamos assim, o trabalhador, nessa fase, ele tinha certa liberdade e bastante controle sobre o seu processo de trabalho, né? Vai ser com a primeira fase do capitalismo e o advento da indústria, né? E, sobretudo a indústria têxtil, a indústria a vapor, que o capitalismo ele vai passar a controlar mais o processo de trabalho do trabalhador, né? Ou seja, o trabalho vai deixando de ser algo do qual eu tenho domínio, ou cada pessoa que faz, ela tem domínio, e ele vai passando a ser algo controlado externamente pelas chefias, pelas gerências, enfim, por um processo hierárquico dentro das fábricas. Claro que aqui a gente está falando, sobretudo, do modo de produção capitalista no modelo europeu, no centro do capitalismo, né? Geralmente como se aborda a questão do capitalismo, mas a gente não pode deixar, acho que hoje em dia é um erro muito grosseiro a gente não fazer esse link com o próprio processo de colonização, né? Ou seja, o capitalismo ele se torna possível também pela expansão marítima, pela tomada de territórios nas Américas, na África, pela exploração da mão de obra escrava. Então, né, o contexto mais amplo em que se cria condições de se consolidar o capitalismo, ele também tem relação com esses outros processos que normalmente não são lembrados, assim, não são mencionados quando a gente fala da criação do capitalismo. Enfim, voltando aqui, a primeira fase do capitalismo, então, essa indústria, né, têxtil, indústria com base a vapor, passa a ir controlando o processo de trabalho. O trabalhador ele vai perdendo essa autonomia, mas isso dá um salto significativo. O controle da fábrica, enfim, o controle da gerência sobre o trabalho, ele vai dar um salto ainda mais significativo no período conhecido pelo binômio Taylorismo-Fordismo, né? E aí sim, já isso segue impactando até o trabalho atual. Então aqui é um pouco mais importante do que eu vinha comentando até então, porque o Taylor ele consegue racionalizar o trabalho, né? Algo que ele vai chamar de administração científica do trabalho. Então, ele vai conseguir controlar quantos movimentos, vai conseguir perceber com quantos movimentos mínimos são necessários para determinada atividade. Então, ele vai meio que tabelando essas informações para criar um trabalho ideal. Esse trabalho ideal, óbvio, ele é um trabalho ideal do ponto de vista da indústria, ou seja, quanto mais o trabalhador pode fazer em menos tempo, né? E isso vai sendo determinado, ou seja, o trabalho ele vai ser minimamente parcializado, né, transformado em parcelas e controlado a partir de uma racionalidade que não é mais do trabalhador, mas é de uma outra esfera de trabalho, que é o trabalho intelectual, né, que é a administração desse trabalho. É bastante conhecido, enfim, talvez vocês já tenham visto o Tempos Modernos, né, do Chaplin. Eu acho que ele é ele é uma excelente representação do que era essa indústria taylorista fordista. E aí o Ford, né, ele vai acrescentar também a questão do tempo, do cronômetro e da esteira fordista, né, esteira principalmente, da questão também da produção em larga escala. Então, por isso que esses dois modelos eles se associam e ficam conhecidos por esse binômio. Esse filme, Tempos Modernos, do Chaplin, ele é excelente até para pensar a própria saúde do trabalhador. Acho que quem não viu, claro, é um filme preto e branco, enfim, tem todas
questões que às vezes a gente acha um pouco monótono, mas é um filme sensacional, acho que vale a pena assistir, e talvez de início seja um esforço assistir, mas ele faz bastante sentido e é bem importante para pensar o trabalho. Enfim, daí a gente vai avançando para pensar a história do trabalho, né, desde de transformações mais recentes, e essas, principalmente, elas vão afetar o trabalho atual. E a gente vai ver, enfim, ali tu tem o crescimento da indústria dos automóveis, né, com Taylorismo, Fordismo, enfim. Há um crescimento muito grande da acumulação de capital, ou seja, o capitalismo está dando muito certo, obrigado, tipo, produzindo bastante carro, vendendo bastante carro, mas esse mesmo sistema ele entra em crise, né? A gente não pode também esquecer que nesse meio tempo aí, estou dizendo vai muito bem, obrigado, mas na verdade o mundo vivencia um século de revoluções também nesse meio tempo, né? Estou fazendo esse gancho porque eu vou falar do Estado agora e enfim, parece importante mencionar isso antes. Ou seja, tem a Revolução Russa em 1917, a Revolução Cubana, que é na década de 60, aqui nas Américas, tem a Revolução Chinesa, enfim, tu tem um mundo mais polarizado, né, com alternativa socialista. Então, é uma alternativa socialista que também, assim, aí da outra discussão bem mais longa, mas ela muda o trabalho em algumas questões importantes, mas o processo de trabalho em si, em muitos aspectos, ele também se mantém parecido com o que é no sistema capitalista. Enfim, essa crise do Taylorismo-Fordismo, ela precisa ser respondida de alguma forma, né? Ou seja, o modo de produção capitalista e o capital, ele procura se expandir ao máximo, né? E quando ele entra em crise, ele tenta se reciclar, se reorganizar para que não quebre esse modo de produção e ele encontre saídas internas, né? Se organize internamente para que o modo de produção em si, ele siga existindo. O Ricardo Antunes, ele vai dizer que são mudanças epidérmicas do capital. Ou seja, são mudanças superficiais. Não significa que, do ponto de vista de quem vivencia essas mudanças, elas não sejam significativas, tá? Tipo assim, para a gente, elas são muito significativas, para sei lá, as 2 gerações anteriores que acompanharam essas mudanças no trabalho, elas são significativas. Mas, do ponto de vista de sistema, de como ele se organiza, elas são superficiais. Então, essa crise do binômio Taylorismo-Fordismo, ela vai ser respondida com a reorganização do trabalho em escala global, né? Essa reorganização do trabalho ela ficou conhecida como toyotismo, ou como trabalho flexível, reestruturação do trabalho, enfim, tem vários nomes que são usados para falar desse processo que ele acontece, assim, relativamente recente, né, na década de 70, 80, 90, depende de cada lugar do mundo. Então, esse processo de reorganização do trabalho, ele vai ser um processo de flexibilização do processo de trabalho. O que isso quer dizer? No Taylorismo-Fordismo, as pessoas, elas exerciam atividades bastante delimitadas, como eu falei, atividades bastante parcializadas, né? Ou seja, tu executa uma parcela da produção, uma atividade de forma bastante restrita, enquanto no modelo flexível, o processo de trabalho ele vai se tornar flexível também, né? Ou seja, o trabalhador ele passa a não ser responsável por uma única tarefa. Ele passa a ser responsável por diversas atividades desse processo produtivo, isso possibilitado justamente pela introdução das tecnologias, né? Ou seja, um trabalhador que realizava um trabalho ali
uma parte do trabalho, agora ele pode auxiliar na atividade com assessoria das máquinas, né, das novas tecnologias, ele pode cuidar de várias etapas do trabalho. Ele também deixa de ser, assim, bom, já falei sobre isso. Ele tem também a flexibilização dos próprios mercados de trabalho, né, ou seja, o trabalhador ele passa a ser também, isso tanto para o produto quanto para o próprio trabalhador, né, há uma flexibilização do mercado de trabalho, ou seja, tu passa a ser um trabalhador não mais de uma tarefa específica para a qual tu te especializou e na qual tu vai trabalhar grande parte da vida, mas tu é responsável por também aprender a te renovar e te inserir em outras atividades de trabalho, em outros mercados de trabalho, porque ele também passa a ser muito mais dinâmico com a entrada das tecnologias. Ou seja, alguém que era soldador, por exemplo, eu estou falando muito da indústria automobilística, que é onde começam essas transformações, né? Ou que, enfim, era pintor, enfim, né? Tinha atividade muito específica e que no Taylorismo Fordismo ele provavelmente entraria na empresa com essa atividade, se aposentaria com a mesma atividade. No modelo flexível japonês, ele já passa a necessitar que seja mais polivalente, né? Ou seja, ele precisa saber fazer mais de uma coisa, e ele precisa também se atualizar constantemente para dar conta de manusear essas tecnologias que estão sendo introduzidas. E uma flexibilidade também dos produtos e dos padrões de consumo, porque no Taylorismo Fordismo, tu tem uma produção em larga escala e essa produção ela tenta incidir sobre o consumo, né? Ou seja, tu tem a produção de carros em larga escala, tenta diminuir ao máximo o custo desses carros e, a partir disso, vender, né? Então, tu tinha uma possibilidade, foi o que aconteceu nesse caso, né? Uma crise de produção, né? Uma crise de superprodução. Tu produz muito e não consegue vender. Nesse novo sistema de trabalho flexível, os produtos eles já são produzidos a partir da demanda de consumo. Então, o estoque é sempre mínimo, né? Tu tem poucos ali para não correr o risco de tomar prejuízo. Como o estoque é sempre mínimo, o trabalho ele também é sempre cadenciado, né? Ou seja, tu não precisa produzir intensamente, calma que eu vou fazer uma explicação, não é que o trabalho ele não seja intenso, mas é que a produção ela não é em larga escala. Isso significa que as empresas elas também podem passar a contar com um número menor de trabalhadores fixos e contar com um número maior de trabalhadores flutuantes. Ou seja, a partir da demanda, tu consegue inserir outros trabalhadores para suprir essa demanda. O que essa característica que eu falei, ela impacta, né? Quando tu tem empresas mais enxutas e um conjunto de trabalhadores mais flutuantes, ele passa também a incidir e facilitar e necessitar do trabalho terceirizado. Ou seja, tu tem uma parcela ali dos trabalhadores que são na empresa e outros tantos que eles são contratados de uma empresa terceirizada. Esse período também ele vai ser acompanhado da redução do trabalho da indústria e o crescimento no setor de serviços. Ou seja, com a introdução das tecnologias e com os trabalhadores mais polivalentes, a tecnologia e também a polivalência dos trabalhadores e também essa diminuição da necessidade de trabalhadores fixos, ela faz com que o número de o contingente de trabalhadores mesmo da indústria, ele fique menor, né? Ao mesmo tempo, passa a crescer no mundo inteiro um setor que ele é prestador de serviços, né? E aí tem diversas atividades, depois a gente vai chegar também a detalhar um pouco mais cada uma delas, mas trabalhadores que não são, né, mais vinculados
à fábrica, a esse setor de produção, mas aos serviços e ao comércio. Aqui, enfim, continuando com a história da questão do trabalho e como o Estado se relaciona com isso, e a ideologia neoliberal, né? Eu estou tentando fazer uma linha sempre de aproximação cronológica com o que a gente vive hoje. Tá? Então, essa reformulação do trabalho, essa flexibilização da forma de trabalho, ela vai ser acompanhada também por uma intervenção do Estado, no sentido de diminuir a intervenção do Estado. Vamos com calma aí, que eu vou tentar ser mais didático quanto a isso. Tu tem uma flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Ou seja, tu passa a ter uma ideologia de Estado que não é mais de proteção social, mas é de desregulamentação do mercado, de desregulamentação social, né? E aí volta aquela história que eu tinha falado, que a gente viveu o século das revoluções, enfim, da ameaça ou da possibilidade socialista no mundo, porque nesse período, né, de polarização política, o capitalismo ele viu a necessidade de se organizar numa forma mais humanizada, né? Ou seja, a proteção social, o estado de bem-estar social, né? Ele faz parte disso, dessa apresentação de um capitalismo mais moderado, né? Como oposição ou como alternativa à possibilidade socialista. Então, a gente tem uma intervenção maior do Estado na economia, no sentido de garantia dos direitos sociais, de regulação da relação capital-trabalho, da empresa-trabalhador, enfim. E isso ele vai sofrer uma queda drástica, essa característica ela vai sofrer uma queda drástica com o desmonte dos estados ditos socialistas, né, das experiências socialistas, da União Soviética, sobretudo. Então, com isso, aliado à própria crise econômica que eu já citei antes, o sistema capitalista encontra a possibilidade de se reorganizar a partir dessa flexibilização dos direitos, de reorganização do trabalho como um todo, mas também de reorientação do papel do Estado nessa relação com o trabalho, né? Que é justamente isso de menor intervenção do Estado na economia, a retirada gradativa, né? E aí gradativa porque a gente vive uma nova onda disso, da Seguridade Social, dos direitos sociais. E isso é acompanhado, esse processo ele é acompanhado de uma ideologia neoliberal, de uma subjetivação neoliberal, né? Ou seja, as pessoas, elas passam a serem convencidas, passam a se convencer de que esse modo das coisas funcionarem é o modo mais eficaz, né, mais correto. Então, vai ter uma ideia de que os direitos, eles são custos, né, então compreensão de que os direitos, eles tendem a gerar custos que afetam a competitividade das empresas. Então, se a ideologia, né, se a ideia neoliberal é retomar as ideias liberais, né, obviamente, de que o mercado ele tem capacidade de se autorregular e que a intervenção do Estado nessa capacidade autorregulatória do mercado, ela acaba por atrapalhar essa regulação natural, digamos assim, e por isso afeta, atrapalha, enfim, né, desestabiliza essa relação de competitividade que as empresas estabeleceriam entre elas, e isso faz com que tenha maior desemprego, enfim, o que gera, segundo a ideologia neoliberal, essas dificuldades
do modo de produção capitalista é justamente essa intervenção estatal, porque sem isso o Estado se autorregularia, o mercado se autorregularia e supriria essas necessidades, né? Porque entende também que a força de trabalho ela obedece à lei da oferta e da demanda, ou seja, há trabalho para todo mundo desde que as pessoas aceitem as condições de trabalho a partir dessa mesma lei. E por isso haveria necessidade de modernizar a economia. Essa ideia de modernização da economia que segue presente até hoje, né, ela é justamente de seguir esse ideário de menos direitos para poder ter empregos. Mais ou menos por aí. E de deixar que a economia se organize sozinha. Outra característica dessa subjetivação neoliberal é o sujeito empresa, né, que eu já tinha citado um pouco, ou seja, o sujeito como responsável pela sua própria valorização. Então, a gente tem alguns termos bastante, né, utilizados como a ideia de reciclagem, de atualização, de qualificação permanente. Agora, no momento de pandemia, por exemplo, em que por algum momento parte das pessoas puderam fazer distanciamento social, ficar em casa e tal, o que se via muito propagandeado, inclusive pela mídia, era justamente isso, essa ideia de não aproveitar para fazer uma reciclagem, para se atualizar, para fazer curso, para aprender uma outra língua, enfim, questões que é de valorizar, se valorizar, né, enquanto sujeito empresa, para se qualificar para o mercado de trabalho. Esse que supostamente sempre tem vaga, o que não tem são pessoas qualificadas o suficiente para esse mercado de trabalho, ou então, por outro lado, o mercado ele é muito competitivo, mas sempre há espaço para as pessoas que se qualificam. E outra característica também é a corrosão dos coletivos de trabalho. Então, tu tem a individualização do trabalho cada vez mais, né? Enquanto no modelo taylorista-fordista, tu tinha grandes empresas, né, em que as pessoas trabalhavam juntas e que isso possibilitava a identificação mesmo enquanto categoria e também enquanto classe, né, aproveitando a questão que a Pamela citou que a gente conversava esses dias. Ou seja, tu tem uma identificação com outros colegas de trabalho, vocês vivem as mesmas situações de precarização, enfim, seja situações boas, situações ruins relacionadas ao trabalho, vocês compartilham dessas relações, né? Isso cria laços coletivos. Esses laços coletivos, eles são importantes do ponto de vista de manutenção da saúde mental, por exemplo, né? De que tu tem outras pessoas vivenciando a mesma coisa que tu não vive aquele sofrimento de forma isolada, mas ele também é muito importante do ponto de vista político, né? Não à toa as principais greves, as principais manifestações, as principais conquistas do ponto de vista de direitos, elas foram também na era do taylorismo-fordismo, porque a organização política coletiva ela era muito expressiva. Então, com a reestruturação do trabalho por um modelo flexível e a diminuição das empresas, e isso é acompanhado também por uma reorganização a nível mundial do trabalho, ou seja, tu não só tem a diminuição das empresas e a terceirização de diversos serviços que vão ser prestados para aquela empresa, mas esses serviços eles são distribuídos no mundo inteiro, né? Então, tem menos possibilidades de que essas lutas coletivas e essa identificação enquanto coletivos de trabalho, elas se deem de forma mais ampla, né? Elas são sempre mais suprimidas. E elas vão passar a ser suprimidas ainda mais atualmente do que eu estou mencionando, que são as empresas de automóveis, por exemplo, enfim, a indústria, o trabalho industrial, né? Mas isso vai se intensificar ainda no setor de serviços.
Aí a reconfiguração do trabalho no mundo, que eu já tinha mencionado, né, que eu estava mencionando agora há pouco, porque a gente tem a corrosão do emprego, né, internacional, principalmente no setor produtivo, ou seja, eu vou tentar sempre voltar e explicar conceitos, porque pode eles não serem tão corriqueiros para alguém ou para a maioria de vocês, né? Ou seja, quando a gente fala corrosão do emprego, estou falando sobretudo do setor industrial, né, que era quem empregava majoritariamente até então. Isso, obviamente, muda também em diferentes partes do mundo, mas essa corrosão do emprego industrial e esse se espalhar das empresas pelo mundo a partir do trabalho terceirizado, fragmentado, ele faz com que tenha também uma corrida internacional pelo que o Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão. Né? Ou seja, se tu tem as empresas cada vez mais tecnológicas precisando de menos trabalhadores formais, né, trabalhador com carteira assinada, com direitos sociais, tu tem também uma corrida internacional por oferecer melhores condições para as empresas, para que elas se instalem ou instalem parte de seus serviços ou contratem terceirizadas para prestar parte desse serviço para empregabilidade, né? Enfim, algo que é bastante corriqueiro assim nos noticiários. Então, a gente vai ter, por exemplo, um desnível aí entre o chamado centro do capitalismo e o sul global, né? Porque os países periféricos, eles ficam com os trabalhos mais precarizados, com os trabalhos com os piores tipos de trabalho, com as piores relações de trabalho, com as piores remunerações de trabalho, e enfim, né? É interessante isso, porque não há possibilidade de todo mundo sair ganhando, né? Porque para que a engrenagem funcione da forma como ela funciona, necessariamente alguém precisa, alguém, no caso algum país, e grupos de trabalhadores precisam prestar esse serviço de forma mais barata, né? E aí também se estabelece de novo uma relação com a colonização, porque os países que vão acabar oferecendo esse tipo de serviço são os países do sul global, são os países da América Latina, da África e da Ásia, sobretudo. Então a gente tem novas, não exatamente novas, né, mas enfim, de certa forma mais recentes, relações de trabalho mais recentes, que são flexibilizadas, entre aspas, flexibilizadas, pode-se dizer precarizadas também, que é o trabalho terceirizado, o trabalho de tipo intermitente, trabalho de 0 hora, o trabalho uberizado, enfim. São denominações diferentes e que, né, não necessariamente não, elas de fato não são a mesma coisa, embora elas se unifiquem ou se aproximem por serem relações mais frágeis de trabalho, ou, enfim, estou até pensando em nem ter relações de trabalho, que se a gente for pensar no caso do trabalho uberizado. O trabalho de 0 hora, o trabalho terceirizado, enfim, é mais comum, acho que todo mundo conhece, né? Uma empresa contrata uma outra empresa para realizar parte do serviço que para ela é fundamental. O trabalho intermitente vai ser o trabalho que oscila, né? A pessoa lá não é empregada continuamente. O modelo de 0 hora, ele é um modelo menos conhecido, que é o modelo britânico, que tu não tem tempo de contrato, né? Ou seja, tu fica disponível para o trabalho, fica disponível se tu quiser, né? Tem essa ideia também de que as pessoas elas têm a opção de não estarem disponíveis, mas basicamente tu trabalha sob demanda, né? Ou seja, se a empresa quiser te contratar, ela vai te acionar e daí tu te disponibiliza ou não. Obviamente, com o aumento do desemprego, né, existe sempre pessoas disponíveis para trabalhar para essas empresas e com o desemprego sendo de grande proporção, as pessoas elas também se veem necessitadas a aderir a esse tipo de relação de trabalho.
E o trabalho uberizado, enfim, depois eu vou falar mais adiante, mas é talvez a condição ainda mais precária do que a gente já viu. As reconfigurações de trabalho no mundo, então. Galera, quando a gente fala da adição, da entrada das tecnologias no mundo do trabalho, antigamente, e para parte das pessoas até hoje, a ideia que se tem é de um trabalho que, enfim, de uma sociedade que está se criando que vai nos libertar do trabalho, né? Ou seja, as máquinas elas vão fazer tudo, a gente pode viver as vidas ou trabalhando menos, ou trabalhando de forma menos intensa, menos desgastante, ou então mesmo suprimindo o trabalho, né? Algumas pessoas diziam, mas isso não se confirmou, né? Pelo contrário, assim, mesmo com as tecnologias que se vê uma intensificação do trabalho. E isso, ele também faz parte da distribuição geográfica, assim, né, global do trabalho, porque a gente vai ver que existe o trabalho novo, o trabalho altamente tecnológico, né, uma indústria limpa, entre aspas, e aqui eu estou falando de limpa pelos dois vieses, né, tipo assim, tanto limpa no sentido de não poluente, mas também o limpo no sentido de não ser suja mesmo, né, enfim, porque a imagem que a gente tem de indústria, muitas vezes, no geral, são de graxa, é de esteira, enfim, coisas nesse sentido. E se a gente vai... Oi, que susto. Uma voz. Marlon. Não, eu lembrei agora que tu falou, até eu lembrei de comentar agora que tu falou daquela estética do polido, do que o Byung-Chul Han fala, né? Que ele coloca a questão da Apple, por exemplo, né? A Apple tem um acabamento todo clean, né? Hoje em dia a gente coloca tudo que é termo em inglês no nosso vocabulário, né? Eu não gosto muito disso, mas enfim, eu quero um design bem clean, assim. A arquitetura das casas não tem telhado mais, né, pessoal? É uma caixa quadrada branca, de preferência. Então, eu lembrei disso um pouco. E mais tem uma coisa que agora eu aproveitei que eu já te apartei aqui. Tu não quer que a minha irmã traga o notebook para te ver as nossas carinhas? É isso que ela tá botando o notebook na sacada, então. Eu não tava entendendo dela. Ela tava com o notebook na sacada, e eu fiquei assim, cara, Então é isso mesmo, Marlon, é isso. Ela tá tentando achar uma forma de comunicação. Mas eu juro que uma parte vai para mim. Desculpa interromper a aula, é que a ideia era que tu pudesse ver os rostos, porque tu tinha falado antes que seria bom ver os rostos das pessoas. Aí eu ia te emprestar o notebook. É isso. Gente, DR do casal no meio da aula de trabalho, tá? Desculpa, gente. Não precisa, obrigado. Não precisa, Marlon? Não precisa. Tá, mas então, só lembrei dessa questão mesmo, pessoal. Eu não me lembro o livro, Marlon lembra, ou o Lucas. Eu acho que é Estética do Belo, alguma coisa assim. Depois eu acho o nome e coloco para vocês, tá? Pode dar sequência, Marlon. Eu não conheço, na verdade, esse livro. Mas é justamente isso. E foi bom citar a Apple. Aqui eu não sei se vocês viram, inclusive, que a minha montagem é para ser um MacBook, ali no novo. Eu também fiquei gastei muito tempo para botar aquela maçã a figurinha da maçã dentro da figurinha do notebook para as pessoas não perceberem, então eu estou chamando atenção para esse esforço. Mas, enfim, foi bom tu trazer o exemplo da Apple, porque eu vou citar ele depois, assim. Mas, enfim, essa ideia de indústria limpa mesmo, né, esterilizada, de que, enfim, os trabalhadores... É um novo tipo de indústria, né? Inclusive com um trabalho mais intelectualizado, porque é um trabalho que vai se relacionar com as novas tecnologias.
ao mesmo tempo, esse trabalho que supostamente substituiria o trabalho velho, ele não age dessa forma, inclusive porque é impossível, né? Então, a gente vai ver que o trabalho tradicional, da indústria tradicional, ele se mantém, embora tenha diminuído ou se reorganizado geograficamente, ele se mantém, né? Porque para a produção do aparelho celular, seja da Apple, seja qual for, tu vai precisar de extração de minério, tu vai precisar da montagem dos aparelhos, né? Existe a indústria têxtil, a indústria de calçados, que, enfim, que tem um amplo consumo e que fazem parte dessa indústria velha, digamos assim, dessa indústria suja, dessa indústria mal remunerada, enfim. E essas relações, elas também estão estabelecidas entre centro do capitalismo e periferia do capitalismo, né? Então, por exemplo, quem vai fazer extração de minério hoje? A França, se eu não me engano, ela fechou a última mina, né? Em compensação, a gente tem extração de minério na América Latina, aqui na Venezuela, aqui no Chile, tem na África, né? África do Sul e Congo, se eu não me engano, tem na China, na Índia, sei lá. Enfim, mas tu tem na Ásia, na África e na América do Sul, a indústria, né, esse trabalho mais convencional, do qual a indústria nova, ela não pode dispensar, né? Então, para que ela funcione, ela ainda precisa desse trabalho mais convencional. E aí que eu ia falar das reconfigurações de trabalho no mundo, mas que vai entrar a questão da Apple, que é os produtos eletrônicos da Apple, eles são montados na China, né? Por essa empresa, né? A Foxconn. Ela é uma empresa terceirizada que vai montar os produtos da Apple, da Nokia, entre outras empresas mundiais, né? E ela vai ter um processo de trabalho bastante pauperizado, assim, né? Por que a Apple e a Nokia montam na China? Por que elas não montam nos Estados Unidos? Por que elas não montam no centro da Europa? Porque a China oferece uma mão de obra que é muito mais barata, né? Tu tem lá um monte de gente para trabalhar e tu tem redução, pouquíssimos direitos trabalhistas, então tu tem um trabalho, uma mão de obra mesmo, que ela é oferecida por um custo muito mais baixo do que em outros países do centro do capitalismo. Em 2010, essa empresa, a Foxconn, os trabalhadores trabalhavam em média 12 horas por dia, né? Nesse mesmo ano de 2010, foram 17 tentativas de suicídio em um dos polos da Foxconn. E aí é um dos polos porque, enfim, não só porque a China é gigante e a empresa é gigante, a empresa tem mais de 1 milhão de trabalhadores, se eu não estou enganado. Se eu não me engano, são 1.400.000. Mas, enfim, mas a gente está falando de um dos polos da empresa só e não de toda ela. Mesmo que fosse, né? Vamos combinar. Mas a gente está falando de um dos polos só. Dentro dessa reconfiguração do trabalho do mundo, a gente tem o incremento, né, o crescimento do trabalho terceirizado, que eu já tinha falado antes, e ele vem se tornando, né, não a exceção, mas a regra do trabalho, sobretudo o trabalho industrial, mas não só, né? Então, no trabalho das indústrias, ali teve o exemplo da Apple com a Foxconn, né, mas poderia ser vários outros, que eu não vou saber citar assim, por nome, como a Foxconn, mas, enfim, quase todos os produtos tecnológicos, não só de alta tecnologia, né, não só os computadores, celulares, enfim, mas os próprios carros, né, o setor de automóveis como um todo, enfim, quase tudo, cara.
quase tudo ele vai ser estruturado a partir de uma empresa central e a subcontratação de outras empresas que vão prestar parte do serviço, mas que é uma parte fundamental, porque sem a montagem da Foxconn, sem os trabalhadores chineses, o produto da Apple ele não existiria, ou existiria num preço, né, num valor muito mais alto. Então, são tipos de serviços que são essenciais. E a gente vê também a terceirização assumindo serviços que eles eram oferecidos pelo Estado, né? Então, cada vez mais o Estado ele deixa de fazer concursos e contratar para algumas atividades e passa a contratar empresas terceirizadas que vão assumir essas atividades. E aí, enfim, a gente sabe que o trabalho terceirizado ele é muito mais frágil, né? Não raramente as pessoas elas ficam numa batalha assim bastante longa para saber de quem é a responsabilidade quando não são remunerados, por exemplo. Então, acho que aqui em Porto Alegre, onde eu estou agora, né, a gente está vivendo isso. Os trabalhadores eles não recebem, daí existe a luta dos trabalhadores terceirizados, daí a empresa terceirizada diz que não recebeu da prefeitura, a prefeitura diz que a empresa terceirizada não realizou o serviço como estabelecido em contrato. Enfim, nessa disputa sobre responsabilidade, quem acaba não recebendo salários é justamente a parte mais frágil disso tudo, e também a parte que mais depende dessa remuneração para sobreviver, né? E aqui no Brasil a gente tem, em 2017, a aprovação da terceirização para atividades fins, né? Imagino que isso vocês já tenham conversado pelo menos um pouco, mas é a questão de que antes o que estava possibilitado, né, era a terceirização para atividades meio, ou seja, não... A gente acaba sempre usando em geral, a gente usa a educação como exemplo, porque é um exemplo bastante simples de entender, né? Ou seja, uma universidade ela não poderia terceirizar a contratação de professores, que é quem estabelece a atividade de ensino, que é o fundamental para faculdades, enfim. Já poderia terceirizar outras atividades que não essa, né? Por exemplo, atividade de limpeza, de alimentação, vigilância, etc. Então, a partir de então, passaria a ser possível a terceirização de atividades fins e aí contratar a partir de empresas terceirizadas os professores, por exemplo, para seguir no exemplo, né? Gente, eu tô... Sim, vou tentar apressar um pouco, porque eu sei que eu já estou falando 1 hora quase. Mas a gente tem, para tentar chegar assim, no que a gente vive hoje e projetar futuro, né, eu trouxe algumas questões do cenário pré-pandemia no Brasil, né? Então, no ano passado, 40% dos trabalhadores já eram informais, né? E 5 milhões de trabalhadores, eles já tinham as relações uberizadas. Também 16,7 milhões de pessoas aqui no Brasil viviam com até 2 salários mínimos mensais. De 106,2 milhões, né, de força de trabalho, de pessoas que são força de trabalho, poderiam ser força de trabalho ativa, né? 11,6 milhões são desempregados e 4,6 milhões são desalentados, estavam desalentados, isso no ano passado. Obviamente, esses números de desemprego e, sobretudo, de desalento, né? Porque também as pessoas deixam de procurar emprego nesse cenário de pandemia, então cresce bastante, né? Pelas pessoas que foram demitidas, mas também porque parte das pessoas deixam de procurar empregos.
em vários locais, eu não quero fazer uma falsa afirmação, assim, a gente pode dar um Google e confirmar isso. E aí eu não sei se é a nível de Brasil, mas com certeza, sim, em vários locais, o número de pessoas recebendo o benefício de R$600 do governo, que vai passar para R$300, ele superava o de trabalhadores formais, né? Trabalhadores com carteira assinada. 24,5 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria, né? Autônomos e formais. 80% deles estavam fora do regime previdenciário. Ou seja, tem uma ampla gama de trabalhadores autônomos que sequer têm como perspectiva, assim, por enquanto, pelo menos, a aposentadoria, por exemplo. E 6,8 milhões de pessoas são subocupados. O que isso significa? Que são pessoas que trabalham menos de 40 horas por dia e que demonstram interesse em trabalhar mais, em complementar esse trabalho, né? Então, várias pessoas, elas são subaproveitadas, né? Como força de trabalho, poderiam trabalhar mais. E aí é diferente de poder trabalhar mais e não poder, porque está empregando muitas pessoas e remunerando bem todas elas, né? Está remunerando mal e desempregando muitas pessoas. Tem o crescimento, então, no período mais recente, né, do trabalho uberizado. Essa relação da uberização do trabalho lá é interessante, né, porque fica a pergunta quem contrata quem, porque a Uber, por exemplo, a Uber dá um nome ao trabalho uberizado, mas obviamente não é só ela, né, todas as empresas de trabalho por plataforma. Tá bom. Daí é outra pergunta, é trabalho? Não sei. Mas elas alegam que não são elas que contratam os motoristas, os entregadores, enfim. Mas que são os trabalhadores, esses entregadores, esses motoristas, né, que contratam o serviço da Uber ou da plataforma para acessar um banco de dados. Então, ela se desresponsabiliza totalmente com esse trabalhador, que ele é um trabalhador que dentro desse dialeto, né, de subjetivação neoliberal, ele vai se entender como um empreendedor, né, mas um empreendedor que não tem, de fato, o empreendimento a não ser a si mesmo. Então, ele entra com os instrumentos de trabalho, ele determina a sua jornada, né, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma flexibilidade limitada, né? O que se propagandeia do trabalho uberizado é que tu pode determinar teu próprio trabalho, né? Ou seja, tu pode trabalhar menos, tu pode trabalhar no horário que tu quiser, tu pode trabalhar ou não trabalhar, mas a gente vai ver que, a partir dos exemplos práticos de trabalho, todas essas questões elas são bastante discutíveis, né? Porque, bom, a determinação da jornada, por exemplo, de fato, tu pode não trabalhar por longas jornadas, mas a questão é que o aplicativo ele te recompensa com uma parte tão pequena das corridas, enfim, que tu acaba necessitando fazer jornadas mais longas, né? A Uber, por exemplo, ela fica com 25% da corrida da UberX, né, que é corrida de carro, né, enfim, deslocamento. Esses 25%, tá, beleza, o trabalhador, então, ele fica com uma grande parte, 75%. Desse 75%, de um serviço que ele é oferecido muito barato, tu tem manutenção do veículo, tu tem combustível, tu tem limpeza, e tu tem também questões que boa parte dos trabalhadores eles não calculam até necessitarem, porque, enfim, também não tem formação para isso, né, em geral, que é do próprio desgaste do veículo, né, ou seja, tu vai ter que trocar o veículo um dia, o veículo ele vai quebrar, transitando o dia inteiro aumenta a possibilidade de acidente. Então, assim, a partir de amigos, por exemplo, que são motoristas de aplicativo, tu vê que
as pessoas acham estão tirando uma grana legal, beleza, uma grana, né, que dá para sobreviver ali, sustentar, mas não tem planejado quando o carro quebra, quando dá acidente, porque esse tempo que dá acidente, o carro quebra também é um tempo sem trabalhar, né? Então, enfim, diversas questões atravessam esse trabalho flexível, que ele é difícil. E é uma flexibilidade limitada também, porque tu não pode cancelar corridas, né? A Uber, por exemplo, ela não te mostra para onde é a corrida, ela só te mostra a distância. Então, se tu tá num local e tu vê ali, uma corrida de 5 quilômetros, tá, beleza, vou pegar. Quando dá a corrida, por exemplo, de noite, é para um local que tu tem medo de ir, né, enfim, com histórico de violência, etc., tu pode cancelar a corrida, mas se tu cancela algumas corridas durante o dia, por esse ou outros motivos, tu passa a ser penalizado pela empresa com perda de corridas, né, por, enfim, paralisação do aplicativo, me faltou a palavra, por algum tempo, até alguns dias. Então, tu vê que é um trabalho assim que é altamente tecnológico, no sentido de que depende das plataformas digitais, tem uma ampla cobertura digital e tal, mas ao mesmo tempo ele é bastante precarizado, né? Inclusive, ele não impõe determinadas formas de trabalho, mas ele acaba condicionando para que os trabalhadores eles adotem essas formas de trabalho. Por exemplo, quando a gente pega um Uber, a gente pergunta, quanto tempo trabalha por dia? As pessoas, em geral, elas têm tempo de trabalho por dia, né? Muito embora a gente fale que o trabalho é flexível, ela poderia trabalhar, enfim, quando tivesse vontade. Mas as pessoas, elas têm, né, uma jornada de trabalho que não é estabelecida pela empresa, mas é estabelecida por ela mesma. Ou seja, trabalho todas as noites, trabalho tarde e noite, trabalho manhã e tarde, enfim. Ou um trabalho por metas, né? Trabalho até atingir tanto em cada dia. Então, a empresa ela não estabelece isso, mas as condições de trabalho, elas fazem que os trabalhadores adotem formas de auto-intensificação do trabalho muito semelhantes ao do trabalho convencional contratado. E aí, qual o futuro do trabalho, né? Porque a pandemia, ela pode servir como laboratório desse tipo de trabalho mais flexível para as atividades que ainda não eram assim, né? Então, a gente tem aí o home office, o EAD, né, a educação à distância, o teletrabalho, ou o teletrabalho compulsório, né, porque que são condições de trabalho que elas foram, né, têm sido uma necessidade a partir da pandemia do coronavírus, mas elas são aproveitadas ao mesmo tempo como um teste de manutenção ou não desse tipo de trabalho, né? Ou seja, se as atividades à distância das universidades, elas estão funcionando assim, por que necessariamente, e aí sobretudo as privadas, né, por que tem que voltar à educação presencial? Se tu consegue reduzir, por exemplo, o salário de trabalhadores, ou enfim, né, reduzir inclusive a equipe de trabalhadores, não talvez também de professores, mas estou pensando de outras atividades, né, que presenciais são essenciais, portaria, enfim. Então, a pandemia ela pode também estar servindo como um teste para isso, e aí o home office em diversas atividades, na minha profissão, né, a psicologia, eu acho que é um bom exemplo disso também, mas em diversas outras, e aí acho que sobretudo mais perigoso, né, nos trabalhos assalariados, nos trabalhos que as pessoas são contratadas. Porque também as pessoas elas entram com uma parte dos recursos que são de trabalho, né? Seja luz, internet, enfim. Mas isso tem também impacto sobre o próprio trabalho, né? Maior individualização ali, ou seja, tu deixa
nesse modelo remoto, tu deixa de encontrar colegas de trabalho, tu passa a encontrar só remotamente. Isso diminui também as relações solidárias, aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Quanto mais tu encontra as pessoas, vivencia, né, relações comuns de trabalho, isso cria relações solidárias importantes, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista de organização política. Tu tem o distanciamento da organização sindical, né, que em geral passa no trabalho, tem representação entre os colegas de trabalho, enfim. A tendência de redução de direitos, né, que não está dado, mas é uma possibilidade. Isso, né, esse último é algo bastante perceptível, facilmente perceptível, que é o fim da separação entre tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Então, trabalhando remotamente, e aí não só nesse modelo de home office, teletrabalho, mas também a partir de WhatsApp, enfim, redes sociais, tu tem uma dificuldade de determinar o que é o tempo de trabalho e o que é o tempo que tu não está mais trabalhando, né? Porque tu vira acessível de forma permanente, né? Através do e-mail, do celular, do WhatsApp, sobretudo. Então, essa distinção de tempo de trabalho e de não trabalho, ela fica dificultada. Claro que no home office, no teletrabalho, isso se torna ainda pior, né? Porque, enfim, né? A gente tem casos mencionados. Tem não vou lembrar como é que é o nome da iniciativa, mas, enfim, uma pesquisa que está tendo de escuta psicológica dos trabalhadores durante a pandemia. Daqui a pouco eu lembro. Se eu não lembrar também, eu consulto aqui. Mas de pessoas que estão, né, almoçando já com o notebook do lado, assim, né? Então, esse tipo de relação que deixa de distinguir o que é meu tempo de lazer, o que é meu tempo de descanso, e isso fica bastante confuso com o tempo de trabalho, acaba se tornando o prolongamento da jornada de trabalho, né? Ou seja, em casa se torna possível que tu cozinhe ligado ao trabalho, que tu almoce ligado ao trabalho, que tu cuide dos filhos ligado ao trabalho. Enfim, eu estou falando isso e com certeza aqui mesmo, né, entre nós, teria exemplos de relações desse tipo agora durante a pandemia. E aí, enfim, muitas pessoas elas vão elencar também elementos positivos, né? E isso não pode ser descartado. Por exemplo, tu diminui o tempo de deslocamento, né? Tu exclui, né, o tempo de deslocamento até o trabalho, que é um tempo também dedicado ao trabalho que não é contabilizado enquanto tempo de trabalho, né? Tu tem uma relação mais próxima com a família, enfim, coisas que são, né, que são possíveis serem observadas também de uma perspectiva positiva. O que fica como questão é qual a tendência desse tipo de trabalho, né? Se é que prevaleçam os elementos positivos ou que prevaleçam os elementos negativos. Por exemplo, é possível que, de fato, tenha mais tempo de convívio com a família. Agora, se aumenta o tempo de trabalho, né, real, assim, ou seja, diminui essa distinção entre tempo de trabalho e não trabalho, e tu passa a estar em casa, mas ligado permanentemente ao trabalho, ou atendendo a tarefas permanentemente relacionadas ao trabalho, esse tempo com a família, ele também não é, assim, vivenciado plenamente. Tem também a possibilidade de perda de direitos, enfim, né? Porque, só para completar isso, o trabalhar em casa, ele também se aproxima mais do trabalho uberizado, né? Então, por exemplo, o professor, não sei se o professor é um bom exemplo, mas qualquer atividade, na verdade, que tu esteja em casa, mas que seja demandado só a trabalhar só a partir da necessidade, né? E aí a necessidade não é de agora para agora, que nem é motorista de Uber, mas pode ser
mais intermitente, assim. Então, é possível, eu estou falando isso para dizer que é possível que também as relações de trabalho, elas deixem de ter contratos determinados e contratos mais longos para se ajustarem a esse novo tipo de trabalho com trabalhos mais curtos ou sem contratos. E aí, para completar, e aí eu vou ser bem breve mesmo, como é que fica o sindicalismo nisso tudo, né? Porque o sindicalismo, ele vai de uma trajetória que é o sindicalismo de Estado para o sindicalismo classista, enfim, provavelmente vocês sabem isso, nasce lá com Vargas, enfim, tem um sindicalismo bastante atrelado ao Estado, ele é também, né, tem a ilegalidade da central sindical durante o governo militar, e ali, no fim dos governos militares, no ascenso das lutas populares na década de 70 e 80, tu tem a reivindicação de um novo sindicalismo que seja independente pela base, né? Ou seja, independente dos governos, independente do Estado, e que seja organizado a partir dos próprios trabalhadores nos seus locais de trabalho. Esse ascenso das lutas, sobretudo das greves, nas cidades, nos locais mais industrializados, que remete, né, ao período anterior da organização do trabalho, ele faz nascer a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é o exemplo mais radical, assim, do novo sindicalismo, ou foi o exemplo mais radical do novo sindicalismo, o sindicalismo classista. Ele vai dizer, não, a gente faz aqui a nossa com os trabalhadores em luta contra o Estado, contra os governos e contra os patrões. Então, existia pouco a perspectiva de negociação, assim, era uma perspectiva no embate onde se arrancava algumas vitórias, mas quase sempre a partir da mobilização e das greves. Mas tem uma virada ali que é a partir da década neoliberal, né? E aí é importante só fazer uma ressalva que quando eu falo da flexibilização do trabalho, etc., eu falo década de 70 e década de 80, mas que no Brasil ele acontece sobretudo a partir dos anos 90, né? A partir do governo Collor e sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a partir do governo Collor, a luta sindical, ela passa a encontrar também um contexto mais adverso, né? Que é essas características do trabalho que eu já vinha citando antes, enfim, que é a desregulamentação do trabalho, flexibilização, privatizações, a desindustrialização, né? Ou seja, tu passa a diminuir o setor da indústria também no Brasil. E aí a indústria, ela tem um poder de greve, né? Que ela é muito mais significativo, porque tu para a geração de valor, né, a criação de valor, parando a indústria. Tem nesse período também o crescimento da terceirização e do desemprego, acompanhando também uma tendência mundial. E o sindicalismo, ele também foi mudando o próprio perfil para um perfil mais propenso à negociação, né? Tem um livro até que enfim, ele traça a história da CUT, né, que ele chama Para Onde Foi a CUT, do sindicalismo classista ao sindicalismo social liberal, que ele vai analisar justamente essa história de adesão da CUT às formas mais negociadas de resolutibilidade. Isso, na CUT, né, se intensifica, obviamente, a partir da chegada do Lula como presidente da República, porque aí existia uma relação muito orgânica entre central sindical, o partido, né, o Partido dos Trabalhadores, e o próprio governo. Então, a aposta é entre saídas negociadas ao invés de greves, paralisações, enfim. Mas, a partir dessas características que o trabalho vai assumindo também, então, a gente tem uma clivagem ali, uma cisão, uma diferenciação muito perceptível entre os trabalhadores estáveis, que são os que normalmente se organizaram, né, os que historicamente se organizaram nessas centrais sindicais, e os trabalhadores precários e parciais, que têm pouca, para não dizer assim, nenhuma relação com os sindicatos tradicionais. Então, essa crise do trabalho estável, ele impacta as centrais sindicais também porque elas não conseguiram incorporar esse tipo de trabalho mais flexível e mais precário, né?
essa é uma questão que se mantém até hoje, né? Ou seja, quando a gente vai falar, vai ver, né? Vai acompanhar lutas de trabalhadores terceirizados, de contratados, subcontratados, enfim, essas lutas desses setores menos protegidos, a gente vai verificar que normalmente não tem os sindicatos envolvidos, ou são sindicatos, ou são, assim, sindicatos de apoio, né? Então, no caso das universidades públicas, por exemplo, tem greve de terceirizados, paralisação dos terceirizados, manifestações, tu vai ter o sindicato dos professores ou dos técnicos administrativos dando suporte, mas não, quase nunca, tu tem um sindicato dos próprios trabalhadores, trabalhadoras terceirizados, porque são muito mais voláteis também, enfim, né, os tempos de trabalho são muito menores, enfim, não se estabelece uma organização mais permanente, como no caso dos trabalhadores estáveis. Como resposta a isso, tem surgido em alguns países alternativas, né, na Itália, Portugal, na França, tem o Sem Precário, né, que é um coletivo de trabalhadores precarizados. Tem na Itália uma nova central sindical, né, que busca contemplar esses trabalhadores mais precários. Tem também, enfim, tem outros coletivos na Itália, né, que eles já são mais capilarizados, digamos assim, eles já estão em algumas cidades e que organizam principalmente a juventude trabalhadora de aplicativos e terceirizados. E aqui no Brasil a gente teve recentemente a paralisação e a greve dos entregadores de aplicativos, né? E o protagonismo bastante interessante dos entregadores antifascistas. Eu não acredito que os entregadores antifascistas, eles, assim, estejam por alcançar patamares de organização de um grande número de trabalhadores, pelo menos no curto período, mas são experiências iniciais que são fundamentais para que se vivencie, para que se experiencie esse tipo de organização e a partir disso possa se desdobrar em algo mais permanente, né, mais organizado e quem sabe mais coletivo também com os trabalhadores estáveis. Acho que era isso, pessoal. Assim, eu peço desculpas também por falar tempo demais ou por ter falado coisas que não sei se serão tão úteis. Bom, vamos vendo também agora na conversa com a Pamela. Bom, Marlon, muito obrigada. De forma alguma, tu deixou de falar, né, ou falou coisas que nós não vamos aproveitar. Na verdade, pelo contrário. Eu estava falando até, comentando com a minha irmã antes, que a abordagem que eu fiz com a turma, a história do trabalho, o direito é uma coisa muito engraçada, né, Marlon? O direito, assim, a gente tem que focar na dogmática, né? Então, eu taquei uma aula para eles de história, outra aula de princípios e fontes, que eu quase enlouqueci no semestre passado, e aí depois já fui para o contrato de trabalho, né? Mas eu acho que, eu sempre digo, né, que a gente tem que beber de outras fontes, né, então eu não consigo acreditar que o direito do trabalho possa ser estudado de uma forma esterilizada, né, anestesiada, assim, com a letra fria da lei. Então, um jurista que souber olhar uma legislação e entender o que está por trás dela, como o que esteve por trás da MP 808 do Temer, por exemplo, que vem 3 dias depois da reforma trabalhista. O que é isso? É um jogo político, né? Então, é importante que os alunos tenham essa percepção. Então, de fato, Marlon, a gente fica contemplado com esses aspectos que nós não tivemos contato. Então, eu agradeço mesmo. Eu vou abrir, peço desculpas até por ter interferido algumas vezes. Eu postei algumas coisas no chat, tá, gente? Que o Marlon foi falando, assim, eu fui lembrando.
O livro do Rodrigo Teixeira, ele está disponível licitamente, né? Porque na pandemia não existe mais isso, está uma bagunça essa história do que é disponível online ou não, né? E agora temos, enfim, lei de proteção de dados, está uma loucura. Mas o fato é que nós temos esse livro autorizado, tá? Vocês podem fazer download, eu até posso disponibilizar no nosso material da turma. E eu vou abrir para perguntas, gente. Eu não sei, nós temos um bom número de pessoas, né? Todo mundo ficou na aula. Eu agradeço pela parceria mesmo de vocês, tá? Vou abrir para perguntas, então, quem quiser fazer alguma comunicação. Vou iniciar, então, Pamela. Fica à vontade, Lucas. Cumprimentar o Marlon pela brilhante explanação. Como a Pamela disse, eu sou orientando dela, não sou aluno do 8º período, e a minha pesquisa de TCC é sobre a uberização do trabalho, e eu confesso que estava com a monografia aberta, inclusive, para captar alguns conceitos, porque justamente quando Bauman, quando fala da transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. É uma nova estrutura, uma nova sociedade, e o Antônio Aloisi, ele define as relações uberizadas como um estágio probatório sem fim. O trabalhador nunca sai daquele período de estágio probatório, daqueles 6 meses iniciais do contrato, e um tipo de estabilidade. A construção do direito do trabalho é baseada na luta entre capital e trabalho pela conscientização da classe que gere a luta social que permita que a classe busque, então, novos direitos, utilize dos instrumentos que possui, da greve, enfim, na busca de novos direitos. Então, eu te pergunto como essas novas relações de trabalho, essas relações precarizadas, porque o trabalhador de Uber, então, o motorista uberizado, ele não tem, por enquanto, juridicamente, ele não tem vínculo com a empresa Uber, ele não tem carteira assinada, e provavelmente ele não conhece mais da metade dos colegas dele, a grande parte dos colegas dele que trabalham. Então, eu te pergunto, como essas novas relações virtualizadas têm nos laços pessoais entre a classe trabalhadora e como isso pode afetar a luta social. Acho que a greve do iFood veio aí para mostrar que são novos tempos para a greve, são novos tempos para a luta social. Então, eu te pergunto assim, como isso interfere nos laços pessoais entre e da classe trabalhadora, e se isso significa uma perda da conscientização de classe como um todo, se eles terão mais dificuldade de conscientização de classe para a luta conjunta. Uma boa pergunta. Eu não sei se a gente faz rodada ou se a gente... Não sei se vai ter outras também. Posso ir respondendo enquanto a galera... Eu tenho perguntas depois, mas assim, na verdade são alguns debates que eu quero fazer contigo, mas eu acho que então vai respondendo, Marlon, pode ser? Pode ser. Não, eu acho uma pergunta muito boa mesmo. Eu acho que não é uma pergunta que tem resposta, assim, né? Porque eu tenho que fazer jus à propaganda da minha orientadora, né? Verdade. Mas, assim, é uma pergunta que é difícil a gente analisar porque é um processo que está em andamento, né? É mais fácil a gente olhar para o que passou e comentar. Mas, assim, é fato que existe o que eu comentei, né, uma clivagem entre os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores que têm direitos assegurados e os trabalhadores que não têm, e parte desses trabalhadores que não têm direitos veem esses direitos como privilégios, né, ou seja, entende que aqueles trabalhadores, né, mais bem remunerados, que têm férias, que têm, né, eles reclamam de barriga cheia. Então, existe um pouco essa sensação, também acompanhado por aquilo que eu estava falando, que é a subjetivação neoliberal, né? As pessoas, elas foram convencidas de que, de fato, elas dependem tão somente do esforço delas, né? Então, se eu me empenhar bastante, eu vou
eu vou conseguir superar as adversidades e sair dessa situação. Eu não sei nem, assim, estou pensando alto agora, não sei nem se sair dessa situação, às vezes é um objetivo, né? Às vezes o objetivo é tão somente o consumo, aí o consumo tanto de subsistência, mas também o consumo de bens, né? Mas eu acho que tem uma parada muito interessante que essa greve mostrou, que é, de um lado, o discurso, né, neoliberal, e que as pessoas elas podem, em parte, ter incorporado, mas outra parte é a vivência da realidade de trabalho, tu viver a realidade de trabalho, né? Daí eu acho que a gente entra um pouco em conflito com as teorias pós-estruturalistas, porque assim, o material, o concreto, ele é o critério da verdade ali, né? Então, tipo assim, as pessoas elas estão vivenciando essas situações precarizadas de trabalho, elas estão sentindo isso na pele. Isso faz elas se identificarem enquanto classe, é isso que faz, talvez não necessariamente ter a consciência de classe muito elaborada, mas ter a consciência de coletivo vivendo as mesmas situações e que impulsiona a paralisação dos aplicativos, né, dos entregadores de aplicativo. Então, claro, a gente está falando de um processo que ele é muito recente também para as pessoas se darem conta disso. Mas eu acho, assim, me parece que a paralisação dos entregadores, ela é uma ponta de esperança, assim, também, de que as pessoas elas estão se percebendo, né, enquanto classe. Por outro lado, é o que o Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão, né? As pessoas elas estão basicamente colocadas entre duas possibilidades, o desemprego ou a servidão moderna, né? Esse tipo de trabalho extremamente frágil. Então, elas também se submetem por falta de opção. Respondida e, mais uma vez, cumprimento pela explanação. Bom, então, Marlon, eu anotei algumas coisas aqui que tu falou, e agora que daí cada vez que tu fala um pouquinho, eu lembro de outra coisa, anoto outra coisa. Eu acabei lembrando agora que tu comentou essa questão, e o Lucas que fez essa pergunta, assim, que particularmente eu não tinha atentado para ela, e de fato é uma pergunta fundamental de tudo que foi falado, porque ela acaba encaixando muito bem a parte, inclusive da psicologia, eu acho, né, Marlon, do próprio adoecimento e do direito, né, enquanto luta. E o que eu acho engraçado, pessoal, que eu gostaria que vocês, assim, né, meus alunos e, enfim, todo mundo que está assistindo percebesse, com a pandemia, Marlon, eu não tenho dados muito precisos, tá? Mas com a pandemia eu andei pesquisando algumas coisas, assim, e eu vi que houve um aumento nas adesões aos sindicatos, né, nos empregados sindicalizados, porque, na verdade, o que ocorreu é que depois da reforma a gente teve uma queda monstruosa, né, e aí com o fim da contribuição do imposto sindical, né, a gente acabou tendo um desmantelamento dos sindicatos, né, e agora, com a pandemia, pessoal, de fato, os sindicatos, eles começam a ter força de novo, tá? Porque o que acontece? Eu não sei dizer para vocês em números, esses tempos eu vi uma notícia que eles haviam feito mais de 1.000 acordos num determinado estado, de cortes de salário, mantendo, né, uma contrapartida de direitos, estabilidade e tal. Então, verifica-se que em momentos de crise, de fato, essa luta coletiva, ela acaba fazendo sentido de novo, tá? Ela acaba tendo um significado, um resgate que se perdeu, e talvez seja uma das coisas, eu não quero ser mal interpretada, né, mas talvez seja uma das coisas interessantes que fique para nós, enquanto legado, como luta de uma categoria, ou de classe, né, trabalhadora, aqui colocando do proletariado, seja, né, o proletariado mais tradicional, a que faz menção Marx, ou o nosso, né, que é aqui, o professor, né, enfim, o trabalho intelectual. Outra coisa que eu queria também falar, Marlon, que eu lembrei, e que peguei o gancho com a pergunta do Lucas, é da fragmentação das lutas, né, da capilarização das lutas, porque eu estava falando com os alunos semana passada, não sei se vocês estão lembrados, pessoal, nós temos no Brasil cerca de 18 mil sindicatos, né, se eu não me engano.
Eu queria a tua opinião sobre isso, Marlon, porque nós olhamos alguns casos, né, alguns julgados, por exemplo, o Sindicato das Indústrias de Camisas Brancas para Homens. Até que ponto, e eu não estou desmerecendo, tá? Eu não estou dizendo isso, mas até que ponto capilarizar tanto assim a luta é interessante para o proletariado, né? Para o movimento dos trabalhadores, tá? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, ficou assim. Estou só anotando aqui outras coisas que eu lembrei para não esquecer de comentar antes. Tá. O primeiro comentário é sobre a primeira intervenção da Pamela, que eu estava lembrando agora, que é sobre a necessidade de a gente entender, assim, conseguir observar, interpretar e se posicionar diante dessas questões mais gerais, né? Tanto de uma perspectiva histórica, mas também na atualidade. Porque qual é o papel do direito ou da psicologia, né? Vai ser esperar decidirem para depois a gente, assim, atuar sobre o que decidiram, ou sobre, né, com as transformações em curso, porque eu acho que isso é uma parte fundamental, né? A história, ela é bastante dinâmica, e a gente precisa se posicionar com ela em andamento, e não depois que ela aconteceu. Então, a gente teve há pouquíssimo tempo atrás a reforma trabalhista, né? Os advogados, bacharéis em direito, juízes, enfim, qual era a opinião das pessoas sobre isso, né? Do ponto de vista da saúde mental, qual era a nossa opinião sobre isso? Assim, falando da psicologia, eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas não fazem a menor ideia, não fazem assim, não, sabe, é como se isso não fosse um objeto da psicologia, se posicionar sobre isso. E eu acho que é porque afeta as relações de trabalho, afeta a saúde mental das pessoas, e recai também sobre o trabalho do psicólogo, mesmo que não recaísse, né, tipo, acho que poderia e deveria ser papel nosso enquanto sujeitos históricos, cidadãos, enfim, não sei como as pessoas preferem chamar. Mas então essas questões mais amplas, assim, elas são importantes, sim, da gente estudar, mesmo que não sejam o foco mais duro, assim, o núcleo mais duro da nossa formação. Depois eu queria comentar algo rápido, que é sobre a crise do sindicalismo e a questão do imposto sindical, porque a crise do sindicalismo, assim, na minha interpretação, na interpretação dos teóricos mais críticos, ela tem uma parcela de culpa do próprio sindicalismo, né? Que é de não ter, não só de não ter se reorganizado, de não ter se curado, mas ter se permitido burocratizar, né? Ou seja, tu cria direções muito engessadas, direções que ficam longos períodos à frente dos sindicatos, das centrais e dos sindicatos como um todo. Ficando longos períodos à frente do sindicato, tu te desvincula, inclusive, da base a qual tu representa, né? Ou seja, tu não divide mais o ambiente de trabalho com aquelas pessoas, tu passa a ser uma mera representação, como é, sei lá, um cargo legislativo, por exemplo, né? Com qual as pessoas, em geral, têm pouca relação, pouca familiaridade, pouco afeto e pouca solidariedade. Então, o sindicalismo, ele errou também com relação a isso, né? Com essa burocratização mesmo. E aí eu estou dizendo isso para dizer que o imposto sindical, ele era criticado pelo novo sindicalismo, né? A CUT, quando nasceu e durante boa parte do seu período mais de luta, assim, ela era contra o imposto sindical obrigatório, né? Se eu não me engano, a CSP com Lutas, que é outra central sindical de esquerda, ela continuava sendo contra, né, o imposto sindical obrigatório. Só que o que aconteceu? A retirada do imposto sindical não foi por meio das lutas que são históricas dos trabalhadores, mas de desmobilização das lutas dos trabalhadores. Porque, assim, muito rapidamente, por que as centrais sindicais achavam que o imposto sindical não tem que ser obrigatório? Porque os sindicatos estabelecendo relações orgânicas de luta com os setores que eles representam, a contribuição ela ia ser espontânea, ela não tem que ser compulsória, né? Ela seria espontânea.
acontece que com essa burocratização e esse distanciamento entre direção e base, ela deixa de ser, boa parte das pessoas perdem a relação com os sindicatos, e que, bom, acho que é uma notícia boa de que há né, um novo ascenso do processo de sindicalização, assim. Mas a gente estava vivendo tempos bem difíceis. E aí, sobre a fragmentação das lutas, finalmente, para chegar na pergunta que a Pamela estava fazendo, olha, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, assim. Eu acho que é importante que os trabalhadores eles tenham autonomia para tomar esse tipo de decisão, não é? Agora, se a autonomia, ela tem, né, a autonomia e a democracia, elas têm essa possibilidade que é das pessoas errarem, né? E coletivos errarem, tomarem decisões que enfim, acabem prejudicando. Eu acho que a experiência, ela pode servir para que as pessoas, elas identifiquem isso e voltem a se reagrupar, né, em casos, né, nesses casos. Então, eu não sei, eu acho que ele varia, óbvio, a fragmentação como toda, ela é ruim, entende? Mas acho que em setores específicos ela é muito importante. Daí eu estou pensando no caso dos trabalhadores estatais, por exemplo, né? Em algumas cidades tem o sindicato dos municipários. Tá, beleza, o sindicato, né, dos trabalhadores do município de tal cidade. Mas essas categorias, às vezes, elas têm especificidades que distanciam uma das outras, e aí algumas categorias, elas se sobrepõem, o interesse dessa categoria se sobrepõe ao interesse das outras, e na negociação, essas categorias minoritárias acabam sendo prejudicadas. Então, enfim, isso também acontece por uma falta de solidariedade, né, na própria categoria, mas são relações difíceis, assim, não sei te responder taxativamente qual a minha opinião sobre isso, mas diante de um processo de solidariedade, obviamente seria melhor que se unificasse as lutas, mas também compreendo que em situações específicas é possível que a fragmentação ela sirva para a radicalização da luta, entendeu? Para que a luta aconteça de fato. Isso acontece tanto do ponto de vista de categoria, mas também do ponto de vista de organizações sindicais, né? Ou seja, tu tem diferentes coletivos que se centralizam ou não pela decisão da direção do sindicato, por exemplo. Marlon, eu pergunto porque eu também não tenho opinião formada sobre isso. E aí nós conversávamos na aula a respeito, né? E ficávamos assim nos questionando, né? Basicamente eu lançando esses questionamentos e eu vi que a turma recepcionou de modo a interpretar dessa mesma forma que tu tá colocando aqui. Pessoal, não sei se alguém tem mais algum questionamento. Já estamos 9h20, né? Alguma pergunta, gente? Senão, acho que nós podemos ir nos encaminhando para o final. Eu lembrei agora do título da monografia do Lucas, que é uma frase maravilhosa desse filme chamado Você Não Estava Aqui. E quando o Marlon falava, eu lembrava muito Tua ideia a frase, né, Pamela? Hã? Tua ideia a frase. Mas a gente, né, foi adaptando junto. A frase é assim: você não trabalha para nós, você trabalha conosco. Esse é o espírito do Uber, né, Marlon? Eu acho que a precarização das relações de trabalho é inspirar justamente essa noção de uma falsa autonomia, que na verdade, de uma falsa autonomia não, falso empreendedorismo. O falso empreendedorismo, exatamente. É uma aliança neofeudal, na verdade. Exatamente. Então, eu botei ali a sugestão para vocês, tá, gente? A sugestão do nome do filme, né? Eu até não sei se já está disponível, assim, no YouTube, por aí, mas, enfim, vocês conseguem localizar, tá? Eu botei o trailer ali, fiquem bem à vontade para curtir a quarentena, né? Assistindo alguma coisa, assim, que possa fazer uma conexão legal com o que a gente vê em aula, tá? Marlon, obrigada.
mais uma vez. Posso mais um minutinho? Claro! Não, eu lembrei para quem quiser assistir algo mais descontraído, mas que também, né, tem informações relevantes, o Greg News sobre uberização. Assim, o programa com o Gregório do Vivier, né, acho que a maioria deve conhecer, é bem massa, é engraçado, mas é também importante de informações sobre o trabalho uberizado. Agradecer a Pamela pelo convite, as pessoas pelos elogios ali que eu vi depois, agradecer também pela atenção, né? Acho bem massa essa ideia de sugerir filmes, acho que, enfim, o filme ele é um disparador bem interessante para debates, né? Um dos grupos que eu participo aqui na URGS, né, que é o NEST, que é o Núcleo de Estudo em Saúde do Trabalhador, o pessoal, a gente, né, agora organiza o Cinest, que é um cine do Nest, né, que é enfim, um cine debate a partir de filmes, e eu acho que, enfim, que é uma parada massa até para organizar uma lista mais estruturadinha mesmo, né, para deixar de sugestão para a galera, cobrar em prova, acho que não precisa, mas enfim, acho legal. Obrigado, pessoal, pela atenção. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Eu sei que não é fácil ficar até as 9h30, mas obrigadão. Gente, eu fico muito feliz, então. Obrigada por terem ficado até agora, tá? Eu sei que não é fácil essa dinâmica da aula assim, né? Eu peço desculpa por alguma interferência indevida, né? Expus minha irmã, coitada. Mas a minha irmã é minha menina dos olhos, né? A gente não tem explicação, assim. Quando eu puder vangloriar essa criatura, eu vou vangloriar, porque eu tô com uma saudade dela que vocês não têm ideia. Mas, enfim, Marlon, mais uma vez, querido, muito obrigada. Toda a minha turma, tá? Vocês sabem, né, que eu tô louca de saudade de vocês também. Lucas, muito obrigada também por ter participado. E eu vou mandar para vocês o certificado ainda hoje, tá? Que não é muita gente. E aí a produção aqui tá meio tipo, meio fordista, assim, o negócio. Eu vou mandar logo hoje, tá? Obrigada, gente. Boa noite para todos e todas. Tá ok? O Marlon pode deixar o e-mail dele ali, de repente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? O pessoal tá aí em algum questionamento a respeito do TCC, pode eventualmente ter, né, alguma dúvida, tá bom? Boa noite a todos e todas, obrigada. Tchau, tchau, pessoal, boa noite.